você, tá bom? É você. 1 de Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui na Bíblia, ó. Em tudo dai graça. Você sabe o que é tudo no grego? Que é a língua que foi escrita isso aqui? Tudo no grego? Tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pastor Leandro Reis, é fácil seguir essa direção? Não, claro que não. Eu seria um completo insensível em dizer para uma mãe cujo filho está internado, para que ela diga graças a Deus. Eu seria um insensível se eu dissesse para uma mulher cujo marido foi embora de casa, ela dizesse graças a Deus. Eu seria completamente louco em dizer para um homem que acabou de ser demitido, para que ele dê graças a Deus porque foi demitido. A grande verdade, gente, é que no momento em que dores sobrevêm, circunstâncias contrárias, guerras, lutas, perdas, traições, decepções, frustrações, quando essas coisas sobrevêm, a verdade é que a nossa alma trava. É assim ou não é? A nossa alma trava e fica quase impossível a gente olhar para uma situação caótica e dizer graças a Deus. Até porque se você faz isso dessa forma, eu ia dizer que você não está no seu eixo normal. Você não é uma pessoa comum. Que isso não é o normal, isso não é o comum. E também não é isso que o texto está dizendo. Estou enterrando minha mãe, graças a Deus. Acabei de ser demitido, graças a Deus. Acabei de fechar minha empresa porque não tenho mais como manter as portas abertas. Não é isso que o texto está dizendo. Não, pastor, não. Não é esse o conselho de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 5, versículo 18, repito para quem está chegando, ele diz assim, ó: em tudo dai graças, ó, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Agora, vamos voltar ao versículo 15. Olha o que a Bíblia diz no versículo 15. Evitai que alguém retribue outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos, regozijai-vos no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças. Qual é o grande ensino aqui? Qual é a grande chave que Paulo está aconselhando a igreja da Tessalônia, aos Tessalonicenses, com essa orientação dizendo em tudo dai graças? Paulo está falando sobre duas atmosferas que envolvem eventos. Anote isso aqui para vocês não esquecerem. Duas atmosferas que envolvem eventos que acontecem na nossa vida. A primeira coisa é: ninguém projeta dar errado. Ah, vou casar para separar. Vou abrir empresa para falir. Vou ali porque eu quero pegar o Covid. Ninguém projeta isso. Essas são as lutas que vêm e elas nos escolhem. Não nós as escolhemos. Isso é o ponto. Então, para aquelas coisas que acontecem contigo e que são maiores do que a sua força de resolver, maiores do que a sua capacidade de lidar com isso, maior do que a sua competência intelectual, financeira, a sua dinâmica, foge do seu controle. É sobre isso que Paulo está dizendo. É o que você não tem como controlar, é o que você não tem como resolver,
é o que não depende de você, não depende de uma decisão, não depende de um investimento, não depende de seu foco, não depende, é fora do seu controle. Isso sobreveio, meu irmão. Então você tem que respirar fundo e dizer assim: eu vou dar graças a Deus, porque eu não tenho como resolver isso, mas eu preciso acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que nesse momento eu não consiga entender, discernir, interpretar o que está me acontecendo, eu vou aceitar isso como algo vindo de Deus para mim, crendo que no final vai dar tudo certo. No final as coisas vão se... a conta vai fechar e vai dar tudo certo. Paulo não está dizendo para na hora da dor você ser um louco dizendo assim, graças a Deus. Não. É para que você tenha discernimento de enxergar. Isso está vindo por quê? Se é uma colheita oriunda de uma semeadura que eu fiz, aí eu semeei errado, escolhi errado, decidi errado, estou colhendo. Aí não tem nada a ver com Deus. Foram as suas decisões, foram as suas preferências, foram as suas inclinações. Foi você que decidiu essa colheita. Agora algo veio na sua vida, não tem a ver com nada que você plantou. Não foi uma provocação sua que isso acontecesse. Simplesmente Deus, na soberania, decidiu que fosse assim. Então eu vou dar graças a Deus, porque Deus está no controle. Então quando nós estamos num cenário como esse, onde novamente a pandemia afunila as coisas, achata as coisas, trava as coisas, são coisas que não dependem de mim. Eu quero trabalhar, só que o governo não está deixando. Eu quero voltar a lotar a igreja, mas não pode. Então eu tenho que dar graças a Deus, porque isso não depende de mim, não está na minha esfera de controle. Eu não controlo essas coisas. E o que você precisa entender para diminuir as suas dores, escreve isso aqui, para você não esquecer, anote em algum lugar para você não esquecer. O que você precisa entender para diminuir as suas dores? O que é controle e o que é influência. O governo estabelece um distanciamento. Eu tenho como controlar? Não. Agora, qual é a influência que eu posso exercer nisso? É aquilo que está na minha esfera de controle, aí eu influencio. O quê? Eu não posso lotar a igreja, vou fazer inscrição. Vou botar envelope descartável. Eu não posso trabalhar com 100% da minha produção, deixa 70% em casa, trabalha com 30%. Entende? Então aí eu exerço a minha influência nisso. É a mesma coisa aquela mulher que está numa casa com 5 filhos, marmanjo, e aí termina o almoço, ela já lavou a roupa, já arrumou a casa, já fez a comida, 5 marmanjos dentro de casa, 2 horas da tarde, a pia lotada de louça. Aí essa mulher cansada vai murmurando para a cozinha, dizendo, meu Deus, eu não aguento mais, que vida desgraçada, e ninguém me ajuda, e ninguém isso. Olha, eu vou morrer, hein? Eu vou morrer. Quando eu morrer, minha irmã, para. Sabe o que a senhora faz? Não lava a louça. Aí a senhora fez a comida, chegou a hora deles comerem, eles vão dizer, mãe, não tem louça limpa. Aí você vai falar, sabe o quê? Lava para você comer. Acabou. Porque você ficar reclamando, você ficar murmurando, você ficar lamuriando, se martirizando, ninguém me entende, ninguém me ajuda, ninguém coopera, ninguém isso, discurso do vitimês. Hein, Tiago Delfim? Vitimês, vítima. Essas pessoas que falam o maldito idioma do vitimês, ninguém isso. Toda vez, anota esse código aqui, toda vez que alguém reclamando de alguma coisa coloca assim, ninguém, essa pessoa já é uma vítima.
Porque ninguém é muita gente. Ninguém é muita gente. Então, diante de uma situação dessa, eu preciso entender: o que eu posso fazer? Aonde eu posso influenciar isso aqui? Ao invés de ficar reclamando. Então Paulo, quando diz aos Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco, não é para você ser um débil mental retardado que diante de uma tragédia fica dando graças a Deus. Não! É para você usar a sua cabeça e entender: calma aí, isso aqui é fruto do quê? É colheita? Não, eu não plantei isso. Tem a ver com minhas escolhas? Não, não tem a ver com minhas escolhas. Que se eu pudesse, eu faria diferente. Então, é algo externo que vem sobre a sua vida. E é maior que você. Não depende de você. Bom, agora eu preciso entender que Deus vai dar uma saída para isso. Deus vai enviar uma resposta para isso. Deus vai enviar um socorro para isso. Deus vai me dar uma direção. Aí eu tenho razões para dar graças a Deus, não pela tragédia, mas pelo ensino, pela instrução, pela resiliência, pela resistência que essa circunstância traz para dentro de mim. Porque ninguém se torna forte na rede tomando água de coco. Então, quando esses poréns da vida vêm contra nós, e você precisa resistir, ser mais forte, assimila a pancada, levanta e volta, esse exercício constante traz para você o quê? Uma musculatura emocional e espiritual. Agora, repito, você precisa investigar. Porque se as dores são sempre as mesmas, sabedoria, se as dores são sempre as mesmas, as perdas são sempre as mesmas, os prejuízos são sempre os mesmos, significa que você não aprendeu com a última experiência. E aí, meu filho, aí, minha filha, aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Uma dor só sai da sua vida quando você aprende com ela. Um deserto só termina quando você aprende a lição daquele deserto. Então não adianta ficar reclamando se você é alguém que está vivendo um ciclo de mesmas coisas. Não tem a ver com o diabo, não tem a ver com o governo, não tem a ver com a família que você nasceu, não tem a ver com a escola que você estudou, não tem a ver com o endereço que você mora, não tem a ver com o salário que você ganha, só tem a ver com uma pessoa, você, que ainda não aprendeu com as últimas experiências. Porque quando você aprende com uma dor, ela nunca mais volta. Posso dar um exemplo? Mateus tinha um ano e pouco, quase 2 anos. Eu estava passando uma camisa para sair para trabalhar. Mateus chega perto de mim e faz de conta que vai botar a mão no ferro. Eu falei: não, faz dodói. Aí ele: dodói? É, dodói, meu filho, bota a mão não. Aí Mateus se afasta. Aí daqui a pouco ele volta rindo com aquela cara de criança safada que vai fazer besteira. Aí vem assim, vou botar o dedo, hein, vou botar. Aí eu falei: não, vai fazer dodói. Aí ele tira a mãozinha, ri e tal. Aí eu desliguei a psicologia paterna. Eu desliguei o ferro, borrifei ali o ferro, deixei ele mais morno. Aí ele veio, tô ali. Aí ele veio. Tipo assim, vou encostar, hein? Não vai falar nada não? Vou encostar. Quando ele encostou o dedo, começou a chorar e saiu correndo. Sabe qual foi o dia que o Mateus chegou perto do ferro? Depois de grande. Porque quando ele era pequeno, ele olhava para o ferro e falava assim: dodói. Dodói. Aprendeu com a dor. Gente, me dá um minutinho aqui. Vou voltar, hein? Compartilha.
Chegou alguém aqui? Então, nunca mais sentiu a mesma dor. Por quê? Porque aprendeu a lição. Agora eu conheço, genérico, estou falando em tese aqui, uma moça que já está no 3º, 4º relacionamento. Relacionamento que dura 1 ano, 2 anos, aí ela é traída. Ela é agredida. 3º, 4º. Aí ela vem dizer assim, pastor, é karma, é sina, é o diabo, é espiritual. Não, minha filha, você precisa amadurecer as suas escolhas. Tu está escolhendo errado. Ficou claro isso aqui, gente? Pastor, já é a 3ª empresa que eu abro e quebro, fico endividado. É o diabo? É porque eu não sou dizimista? É sina? É macumba? Não! É porque você não aprende sobre gestão. Ou porque você é irresponsável com o caixa da sua empresa. Ah, pastor, pastores, eu atendo pastores. Pastor, vou largar o ministério, cara. Não aguento mais. Já vou pro 3º racha na minha igreja. De líder que sai, leva metade do povo. Eu não aguento mais isso. É karma, é sina, é o diabo. Não, você não aprendeu a cuidar da sua liderança e do seu povo. Só posso falar? Já tive líder que saiu da minha igreja achando que ia levar gente e no final levou dois da família. Da família. Então, quando você não aprende com uma dor que se repete, cara, você vai ficar sentindo essa dor a vida inteira. Daqui a pouco você está com 50 anos e não aguenta mais, porque é isso que acontece. Aí o que acontece com as pessoas? Casamento não é de Deus, ministério não é de Deus, Deus não quer que eu seja um empresário, Deus não quer que eu seja um pastor, Deus não quer que eu seja uma mulher feliz no casamento. Tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com o diabo. Só que você é um cabeça dura, que as pancadas da vida vêm e você não aprende nada com isso. O que quebrou? Ah, quebrei porque eu metia a mão no dinheiro do caixa e usava para mim. Pagava conta pessoal com dinheiro de empresa. Ah, por que é agredida? Ah, porque eu escolho qualquer um que vem e diz que me ama. Você não avalia se honra pai e mãe, se tem princípios espirituais, se gosta de trabalho, se é uma pessoa madura emocionalmente para lidar com as demandas de uma relação, só porque é homem. Então você precisa entender que quando uma dor vem, anota isso, é uma oportunidade de Deus para te levar para um nível novo, porque senão você vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui. Todo inimigo, essa frase não é minha, esse pensamento é de Mike Murdock. Todo inimigo e toda dor são gerentes de Deus para te promover. Quem promoveu Davi? Golias. Quem promoveu Jesus? Os religiosos que perseguiam ele, que faziam a propaganda dele junto com os que recebiam os seus milagres. Então você percebe quem promoveu Moisés? Faraó. Quem promoveu Mordecai? Amã. Então quando você consegue enxergar que um inimigo ou uma dor são agentes de Deus para te promover, qual é a pergunta que você tem que fazer? Um sábio faz perguntas, gente. Um sábio faz perguntas. E qual é a pergunta que você tem que fazer? O que eu aprendo com isso? E você ter sinceridade no seu relatório. Pode chegar para cá, mano. E você ter sinceridade no seu relatório. E você enxergar, ou melhor, e você não se enxergar como uma vítima do que aconteceu, mas como um bem-aventurado. E eu começo a terminar, porque Deus puxou a sua ficha e falou assim: ela aguenta.
Então vamos esticar a corda para ela crescer? Ele aguenta. Então vamos botar esse filisteu aqui na cola dele. Vamos botar esse faraó aqui no calço dele. Ele suporta. Então Deus não quer que você fique mais do mesmo tamanho. Deus quer te promover. E para te tirar da zona do conforto, Ele precisa sacudir sua estrutura. Uma dor é para você aprender. Um inimigo é para te promover. E a partir dali, você tirar ensino, instrução, experiência. Quando a gente diz assim, fulano é experiente, o que significa dizer que fulano é experiente? É que fulano já passou por isso e sabe como lidar. Ou eu prefiro a segunda, nem sempre é possível, mas eu prefiro a segunda. Eu digo assim, fulano é experiente. Por quê? Ele passou por isso? Não. Mas ele teve um mentor que já passou por isso e ensinou a ele como enfrentar isso sem passar pela dor. É aqui que está a grande história. E por isso que a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros reside a sabedoria. Porque os mentores e os conselhos evitam dores. Por isso que o tolo rejeita conselho, o tolo rejeita reprimenda, e o sábio aceita, ouve, prescruta, assimila, resolve, muda, avança, cresce, ressignifica. Esse é o sábio. Então, se todas as vezes que você está agora avaliando a sua história, eu vou fazer uma pergunta aqui. Ô Max, chega aqui, varão, que o ar tá ligado. Puxa a cadeira para cá. Então, você precisa fazer uma análise. Agora eu vou te perguntar. Quem aqui, pode puxar a cadeira para cá, varão. Quem aqui está lidando com a mesma dor há mais de 2 anos, cíclico? Seja financeira, sentimental, emocional, familiar. Pastor, eu estou vivendo isso aqui. Parece karma. Tenha vergonha não, a gente está numa sala aqui de gente madura, isso aqui é uma aula. Pastor, eu estou lidando com essa mesma coisa aqui, ó, repetitivamente. Quem aqui está? É sina? Não. É karma? Não. É obra de bruxaria? Não. É olho grande? Não. É o quê? Você não aprendeu, ignorância. Será que tem alguém sincero para dizer assim, eu estou vivendo, eu já vi isso, gente. Vivi no meu casamento, lidando com as mesmas dores, financeiramente. E agora olha que interessante, ministerialmente não. Por quê? Porque eu já comecei meu ministério debaixo de conselho. Eu não casei debaixo de conselho. Eu não comecei a empreender debaixo de conselho. Aí eu tive que apanhar, tive que sentir dor. Olha a diferença, meu ministério pastoral, eu comecei debaixo de conselho. Resultado, não tive tantas dores assim. Não tive tantas perdas assim. Por causa do conselho. Então os mentores e os conselhos evitam dores. Então se você é uma pessoa que está lidando ciclicamente com as mesmas dores, você precisa parar agora e falar assim, cara, quem eu vou procurar para me ajudar nisso aqui? Se a sua dor é matrimonial, você precisa de um mentor matrimonial. Quem é essa pessoa? É alguém que está casado há algum tempo. Você 30 anos de casado. Uma pessoa que já tem 5 anos de casado, vive um matrimônio estável, você percebe que tem saúde, é feliz, é equilibrado. Essa pessoa pode te dar conselhos. Que às vezes o camarada está casado há 20 anos e não sabe nada, e alguém casado há 3 anos sabe. Por quê? Porque ele casou debaixo de conselho já. Então ele fez a pista antes de passar com o carro. E tem gente que agora casou debaixo, casou sem conselhos. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai ter que fazer a pista com o carro andando. É mais difícil, mas há esperança. O dia que eu aprendi sobre gestão, que eu aprendi sobre empresariar,
que eu tive um mentor para isso, as minhas dores nas minhas gestões diminuíram radicalmente. Leandro, não tem dor? Não. Tem coisas que aparecem, que são novas, são circunstâncias novas, que às vezes nem quem te mentoriou passou. Mas aí você já tem musculatura, porque você já aprendeu, você já apanhou, você já teve resiliência, você já criou estrutura. Então essa coisa vem e não te causa tanto estrago. Percebe? Então qual é o exercício de hoje? O deverzinho de casa de hoje, de 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês, é isso. Não é para eu aceitar a derrota, não é isso que Paulo está dizendo, aceita. Como infelizmente disse aí a jornalista da Globo, a âncora do jornal, aceita que dói menos? Não, que aceita, eu assimilo. O que é aceitar? Deixa para lá, é assim mesmo. O que é assimilar? Veio, opa, por que veio? Aonde está o problema? Aonde está a fragilidade dessa história? Aonde meu casamento tem sido frágil? Onde minha empresa está fragilizada? Onde o meu ministério está fragilizado? E às vezes, na grande maioria das vezes, o problema na maioria das vezes das pessoas é um só, sabe qual é? Constância. Na grande maioria das vezes, começa e não continua. Começa e não avança. Primeiro obstáculo, para. Tô cansado. Só você ou o gostoso está cansado. Tô com problema. A princesa Diana está com problema. Agora tem gente que cansada e com problema é atleta olímpico e vai ganhar medalha de ouro. Qual é a diferença do medalhista para você? Constância. Constância. É que com dor acorda para treinar. Menstruada, levanta para treinar. Filho ficou doente, levanta para treinar. Pai morreu, enterra, chorou, levanta e vai treinar. Essa que é a história, gente. Eu arrisco a dizer para vocês, com a probabilidade de acertar 80% dos casos, que o problema seu se chama constância. Por quê? Para terminar de verdade agora. Se os maridos continuassem fazendo com as suas esposas o que eles fizeram para conquistá-la e tê-la como namorada, e eles continuassem fazendo depois de marido, não tinha crise. Só que parou. Parou de dar o bombom, parou de levar para passear, parou de fazer carinho, parou de beijar na boca, parou de levar no cinema. Parou. Aí quando queria conquistar, dava urso, bombom, sorvete, picolé, bala, leva para cá, leva para lá, dá roupa, se endivida. Aí você parou. Cadê a constância? Se você fosse um empreendedor que ainda hoje tivesse o mesmo tesão no seu negócio, a mesma pressão, o mesmo compromisso, a mesma vontade, 2, 3, 4, 5 anos depois, varrendo a calçada com a mesma alegria, limpando a prateleira com a mesma alegria, postando com a mesma esperança, provavelmente o seu negócio não estaria em crise. Mas o que te faltou? Constância. Se o pastor pregasse o 1000º sermão com a mesma alegria que ele pregou o primeiro sermão quando inaugurou o ministério, e recebesse as ovelhas com a mesma simpatia como ele recebeu a primeira família, provavelmente ele não teria uma crise. Mas o que está aí, envelopando você em um mar de problemas? Eu arrisco dizer, 80% dos casos, falta de constância. Então fica essa aula aqui para você hoje, e o dever de casa é esse. Você vai escrever onde está a minha crise, onde está a minha dor, quem eu posso procurar e o que eu já posso fazer de imediato para resolver isso, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e família. Hoje, às 11 da noite, eu estarei no meu canal do YouTube, trazendo o segundo dia da Semana da Paixão de Cristo. E hoje eu vou falar sobre aquele momento lindo que a mulher entra na sala de jantar, na casa de Simão, e unge
na casa, lá em Betânia, e unge os pés de Jesus. Ungiu. E o texto diz: isso aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Hoje à noite, 11 da noite, ao vivo no YouTube, eu estarei trazendo uma mentoria, uma instrução para você sobre o que podemos aprender sobre isso. Ah, você não está inscrito no meu canal? Fácil, Leandro Reis TV, e você vai se inscrever no meu canal, ative o sininho, notificando todas as mensagens, que de vez em quando, do nada, eu jogo material lá, aí você vai ser notificado, tá bom? Beijo no seu coração, os encontro às 23 horas em nome de Jesus. Deus abençoe.